Boa tarde, galerinha do quinto ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gaki e chegamos à nossa última aula da semana. É isso mesmo, hashtag sextou, galera. E nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. É isso mesmo. A aula que eu fiz com a professora Regiane era uma aula que a gente costuma brincar língua mática, essa é matemática. Pessoal, eu tenho dois recadinhos para dar. Inclusive foi a professora Regiane que pediu para eu passar aqui para vocês, a galerinha do quinto ano, que infelizmente, como nós usamos as hastes muito fininhas, no final elas acabaram escapando dos furos que nós fizemos. Mas a professora Regiane falou o seguinte, vocês podem fazer o brinquedo, o jogo, aí na casa de vocês, podem montar. Ela gostaria muito de ver vocês postando foto do jogo, pode postar no meu Instagram, não tem problema nenhum, nas redes sociais da professora Aline, tá? Que a professora Rê, infelizmente, ela não tem, tá? Pode filmar também, mas ela disse que segunda-feira ela volta pra gente passar as últimas instruções, as instruções de jogo e a gente jogar com a mão na massa. Certo, galerinha? Tá? Próximo recadinho é o meu beijinho do dia, que seria para todos, pais, professores e alunos da escola Antônio de Campos Gonçalves, foi a aluna Maria Eduarda que pediu. Para todos da escola Zizi Pereira de Souza, a aluna Isabela que pediu, e todos alunos, professores e pais da escola Walter Belian, certo? Um beijão também a todos que estão aqui assistindo a gente pelo aplicativo e depois no YouTube, pais responsáveis, alunos e professores, certo? Vamos à nossa habilidade do dia, habilidade na telinha. EF05, MA04A. Identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Galerinha do quinto ano, é a mesma habilidade de ontem, é isso mesmo. Ontem nós começamos a identificar, a ter uma noção do que são frações equivalentes, a partir de representações gráficas, quer dizer, de desenhos, de figuras, de imagens, que é o que a nossa habilidade pede. Hoje a gente vai extrapolar um pouquinho mais esta habilidade. Seria, digamos, um nívelzinho a mais, certo? Mas continuaremos falando de frações equivalentes, certo? Vamos lá, pessoal? Retomando, em nossas aulas anteriores, aprendemos sobre a escrita fracionária e a identificação gráfica. Começamos a compreender o que é fração equivalente e a realizar algumas comparações. Hoje aprofundaremos a identificação e a comparação, de frações equivalentes. Certo, pessoal? Vamos começar? Então vamos lá. Essa é uma imagem, inclusive, que a gente trabalhou ontem. A gente trabalhou essa mesma imagem ontem. Por que eu trouxe ela de novo aqui para vocês, galerinha do quinto ano? Para a gente, como muitos alunos às vezes não assistem a aula do dia anterior e aí veem só essa aula, para contextualizar, então, um pouquinho mais. E para a gente reforçar um pouquinho mais o conceito dessas figuras que nós vimos ontem. Então, vamos lá? Aqui é o seguinte, um meio dessa figura, quer dizer, eu tenho aqui um círculo que eu dividi em duas partes. E no caso aqui, eu estou falando da parte verde, certo, pessoal? Eu tomei uma parte. Então, essa é a fração 1/2, certo? Aqui, no caso, eu dividi esse mesmo círculo em 4 partes e pintei, ou peguei, tomei 2 partes dessa. Então, essa é a fração 2/4, certo? E aqui eu dividi o mesmo círculo, o mesmo todo, o mesmo inteiro em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no caso aqui, eu tomei 3 partes. Então, essa é a fração 3/6. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Vamos lá, pessoal. 1/2 dessa figura, 2/4 dessa figura e 3/6 dessa figura representam a mesma parte dessa figura, ou seja, metade do círculo. Foi metade desse todo, certo? Por isso que elas são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte desse todo, mesmo que tenha sido dividido em partes diferentes. Elas representam a mesma parte desse todo, tá? Então, eu estou retomando para aquele aluninho que não entendeu ontem, tá?
Voltando aqui, as frações que representam uma mesma parte de um todo são chamados de frações equivalentes. Então, só para a gente retomar, é isso. Frações equivalentes é quando a gente pega um todo e aí a gente utiliza ou a gente toma a mesma parte, mesmo que esse todo tenha sido dividido em partes diferentes, como foi as frações aqui atrás, tá? Porque aqui atrás a gente tem 1/2, 2/4 e 3/6, mas de todas elas eu peguei a mesma parte, que foi metade desse todo. Até aí tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguindo entender? A Pro tá retomando justamente por isso, para que todo mundo fique no mesmo nível, todo mundo entenda, tá? O Bruno Henrique está dizendo que a aula é repetida. Não, Bruno, dia 7/8, sextou, a aula não é repetida, estou retomando os conhecimentos de ontem, para que a gente continue seguindo, certo, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente vai ver as frações equivalentes, as frações, na verdade, em tira, que eu falei ontem, que inclusive tem no caderno do aluno de vocês no EMAI. Quem recebeu o EMAI e pegou o EMAI vai conseguir identificar essa imagem, que inclusive está no livro de vocês, tá? Então aqui o assunto, a atividade é a seguinte, vamos identificar a partir dessa imagem frações equivalentes. Então vamos lá, pessoal, lembrando que frações equivalentes ocupam o mesmo espaço, né? Tem o mesmo tamanho, então vamos lá fingir aqui, eu vou dar uma rabiscadinha aqui só para vocês entenderem, que a gente tem um todo aqui. Essa caneta ela não é tão precisa, pessoal, então pode ser que não fique tão certinho, mas é só para dar uma ideia para vocês. Aqui a gente tem um todo, certo? Essa parte aqui, ó. Vamos lá, esse é um todo. Eu peguei esse todo, esse inteiro, e dividi ao meio. Eu tenho 1/2 e 1/2. E aí, eu quero que a partir desta imagem, depois eu fui dividindo em 1/4, 1/4 e 1/4, depois 1/6, 1/6, 1/6. E aí, como está na imagem, para eu não me alongar tanto, pessoal. Olhando essa imagem, vocês conseguem identificar algumas frações equivalentes? E aí, quem conseguir identificar, vai colocando aí para mim no chat. Se vocês conseguem identificar algumas frações equivalentes a partir desta imagem. E aí, pessoal? Vamos lá. Olha, alguém colocou 1/2 mais 2/4. Será? Vamos ver. Partindo desse pressuposto do aluno que acabou de colocar no chat, vamos verificar. Então, a gente tem aqui 1/2, que é essa parte amarela, certo? E ele falou que é equivalente a 2/4. Vamos ver? Aqui, 1/4 mais 1/4, 2/4. Olha aqui, pessoal, se a gente for ver, ocupa o mesmo espaço. Portanto, sim. 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Então, a gente já vai colocar aqui, tá? 1/2 igual a 2/4. Eu preciso de mais. E aí? Quem mais identificou alguma outra fração diferente desta imagem? E aí, pessoal? 4/8 igual a 5/10? Será? Vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. No caso, 4/8. E aí falou que é igual, que é equivalente a 5/10. Vamos olhar. 1/10 mais 1/10 mais 1/10 mais 1/10 mais 1/10 igual a 5/10. Então, olha aqui, vou até rabiscar aqui para vocês visualizarem. Sim, 4/8 e 5/10 são frações equivalentes. Vamos anotar aqui, pessoal. 4/8 é equivalente a 5/10. E aí, tem mais aqui nessa nossa imagem? E aí? 3/6 igual a 5/10? Será? Vamos ver. Aqui eu vou fazer aqui desse ladinho que está um pouco mais limpinho. Vamos lá, pessoal. 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Aqui é 3/6. Certo? E a pessoa aqui do chat me deu essa ideia, falou que é equivalente a 5/10. Então, vamos lá. 1/10 mais 1/10 mais 1/10 mais 1/10 e mais 1/10, 5/10. Pessoal, eu vou traçar uma linha aqui só no meio para a gente visualizar. Elas ocupam o mesmo espaço do todo, do inteiro. Portanto, elas também são equivalentes. Então, 3/6 também é equivalente a 5/10. Certíssimo. Alguém tem mais alguma outra ideia? A última para a gente fechar. Não que só tenha só essas, tá? Tem várias aqui, tá? Mas só para a gente fechar, para a gente ir para a próxima.
2 oitavos igual a 1 quarto? Será? 2 oitavos igual a 1 quarto? Não, pessoal. Vamos lá. Que mais? 4 oitavos igual a 5 décimos nós já colocamos. E que mais, pessoal? Olha aqui, vamos aqui, ó. 3 sextos igual a 4 oitavos. Eu vou apagar aqui os meus rabiscos para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá? 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto é igual a 3 sextos, certo? 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo e mais 1 oitavo é igual a 4 oitavos. Ocupam o mesmo espaço do todo, a mesma parte do todo, portanto, são, sim, frações equivalentes. Vamos lá, pessoal? 3 sextos é equivalente a 4 oitavos, tá? Aqui é legal que depois vocês peguem os livros de vocês e façam esse mesmo exercício lá. Comparem as frações que tem no livro e realizem e façam também essa atividade lá no livro, depois de ver aqui a explicação na telinha, certo? Vamos lá continuar, pessoal? Agora, a mesma imagem, pessoal. Observe a imagem abaixo e responda com o sinal de maior e menor. Então, aqui a gente vai fazer mais ou menos uma comparação. Nós vamos comparar algumas frações. A gente tem a representação gráfica para nos ajudar, mas a gente vai olhar lá duas frações e vamos responder se é maior ou menor, tá? Com apoio gráfico. Nesse momento, a gente ainda se apoia na representação gráfica, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, na questão A, 1/2 e 1/10. 1/2 é maior ou menor que 1/10? E aí? Vocês podem colocar no chat maior ou menor, ou vocês também podem colocar a palavrinha. Ó, o pessoal está dizendo que é maior. A Pro Cristina disse que é maior. Wagner disse que é maior. Vou dar uma dica para quem tem um pouquinho de dificuldade aqui, ó, em relação aos sinais, tá? Em relação aos sinais, Pro, eu não sei qual que é o sinal de maior e qual que é o sinal de menor. A gente sempre vai colocar o sinal de maior, a gente vai abrir a boca para o que for maior, tá? Essa é a dica. A gente abre a boca para o que for maior. Então, no caso, olha aqui, a gente vai visualizar primeiro. A gente tem 1/2 aqui, 1/2 aqui. Tá perguntando se 1/2 é maior ou menor que 1/10. Mas olha aqui 1/10, pessoal. 1/2 é o quê? Maior, bem maior. Então, como eu acabei de explicar, a gente abre a boca para o que é maior. O maior é 1/2, então a gente vai abrir a boca para o maior, certo? Assim eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais. Sempre a gente abre a boca para o que for maior. Tá bom, pessoal? Vamos lá? E a B? 1/8 e 1/6. 1/8 é maior ou menor que 1/6? Será que vocês podem responder para mim? É maior ou menor? Caroline respondeu corretamente, a Júlia também, a Proneuza. Vamos aqui visualizar? 1/8 a gente tem aqui, ó. Vou aqui desse ladinho. 1/8, certo? Tá perguntando sobre 1/6. Olha aqui 1/6 aqui em cima, pessoal. Então, 1/8 é o quê? Menor. Lembra da regrinha? Eu abro a boca para o que for maior. Então, aqui eu vou abrir a boca para 1/6, porque 1/6 é maior. Então, eu vou fazer isso aqui. Certo? Tá dando para visualizar? Quer que mude a cor da caneta, pessoal? Tá dando para ver? Tá dando? Vamos lá. Aqui na C. 1/8 é maior ou menor que 1/10? E aí, pessoal? Maior ou menor que 1/10? Cíntia disse que é maior. O João também falou que é maior. O Igor também. É isso mesmo, pessoal. Vamos aqui visualizar. 1/8 eu tenho aqui. Certo? Olha aqui 1/10 logo aqui abaixo. Ele é menor. Certo? Então, 1/8 é maior que 1/10. Então, eu vou abrir a boca para 1/8. Aqui, ó. Pronto. Certo, pessoal? Vamos aqui para a última da telinha. D. 1/4 é maior ou menor que 1/2? Eu vi que aqui na telinha alguém pediu para trocar a cor. Então, eu vou trocar aqui só. Talvez fique melhor, né, pessoal? Vamos lá. Assim ficou mais fácil? Então, vamos lá. 1/4 é maior ou menor que 1/2? Maria Clara disse que é menor. Lorena
também e Júlia também. Vamos comparar? A gente tem aqui, ó, 1/4, certo? 1/4 tá aqui e o meio tá bem aqui em cima, ó, amarelo. A Pro não fez nada reto, né? Mas dá para entender, né, pessoal? O meio é maior que 1/4, então 1/4 é menor. Se ele é menor, eu vou abrir a boca para o maior. Lembra que eu falei? Então, eu vou abrir aqui, ó, a boca para o maior. Certo, pessoal? Assim, a gente conseguiu, com a representação gráfica, quer dizer, com a imagem, comparar algumas frações e determinar se elas são maiores ou menores. Certo? Vamos lá continuar, pessoal? Olha essa fração aqui, pessoal. Qual é a fração equivalente a 4/9? Vamos lá. Eu tenho essa imagem, esse todo, que é o nosso quadrado, tá? Esse quadrado é o nosso todo, é o inteiro. Eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. Eu dividi ele em 9. É a nossa parte de trás ou de baixo da fração. Mas eu tomei 4 partes desse todo. Eu tomei aqui, ó, vou até apagar esses números aqui para não confundir vocês. Espera aí. Eu tomei 1, 2, 3, 4 partes desse todo, que é a nossa parte da frente aqui da fração, certo? Essa imagem do ladinho ocupa o mesmo espaço e tem o mesmo tamanho, só que foi dividida de maneira diferente, pessoal. Ela é uma fração equivalente, pois ocupa o mesmo espaço. Mas que fração é essa? É isso que eu quero saber. Que fração é essa, pessoal? Qual é a fração equivalente, observando aqui a imagem, né, a 4/9? Olha, alguém já respondeu. E aí, pessoal, William respondeu. Que mais? Vitória. Nájila. É isso mesmo. Vamos aqui primeiro observar. Vamos fazer a contagem, tá? Vamos fazer desde o comecinho. Primeiro a gente vai pegar esse todo, que é a mesma imagem do lado, e vamos ver em quantas partes ela foi dividida, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a parte de baixo ou de trás da minha fração é 18, certo? Vou colocar aqui em cima, tá? Que hoje vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. 18. Mas agora eu vou apagar toda essa contagem que eu fiz e a gente vai ver quantas partes estão destacadas ou foram tomadas desse todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fração equivalente a 4/9 é 8/18. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam aqui? Mesmo sendo dividido em diferentes partes, eles ocupam o mesmo espaço. Eu vou tentar traçar aqui, ó, uma retinha só para vocês visualizarem. Olha aqui, pessoal. E aqui a gente desconsiderou também, ó, uma parte, tá vendo? Então, mesmo sendo subdividida em partes diferentes, eles ocupam o mesmo espaço. Deu para entender, pessoal? E aí, todo mundo está conseguindo entender o que é uma fração equivalente? A partir também das representações gráficas, a gente está conseguindo identificar? E aí, pessoal, porque nas próximas aulas a gente não vai usar mais tanto a representação gráfica. Então, a gente não vai mais usar o desenho. E aí, a gente vai ter que identificar a partir de outras estratégias que eu ensino na próxima aula, certo? Ó, mas o pessoal está dizendo que está conseguindo entender. Ótimo, vamos lá para a próxima. Olha o seguinte, vamos lá. Circule o trio de frações equivalentes. Então, o trio tem que ser equivalente. Se pelo menos uma dessas imagens não for equivalente, então a gente já não pode circular, tá? Eu vou colocar números, eu fiz uma besteirinha que eu não coloquei os números, né, pessoal? Como vocês vão identificar, né? Imagem 1, imagem 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que assim vai ficar mais fácil para vocês me falarem aí no chat, certo? Então, vocês vão olhar o trio de imagens e identificar aqueles em que todas as imagens, todas as 3, são equivalentes.
E aí, será que vocês conseguem? Ó, vou fazer perguntas aqui, vamos lá. A 1, a imagem 1, ela é equivalente? E aí, galera, sim ou não? Vamos lá, chat mais rápido do Oeste, vamos lá. Sim ou não? O Eduardo disse que sim, a Agnes também. Ótimo. Por que elas são equivalentes, pessoal? Olha aqui. Mesmo sendo subdividida em diferentes partes, ocupam a mesma parte do todo, certo? Então, circule o trio de frações equivalentes, um circulado. Vamos agora para 2. E a 2? A 2, ela é ou não é equivalente? E aí, pessoal? Sim ou não? Lembrando que aqui, talvez não dê tempo para eu esmiuçar cada fração, né? Mas em casa, depois vocês voltam na aula, dá para vocês fazerem isso aqui, ó. Quantas partes esse todo foi subdividido e qual é a parte tomada. Dá para vocês fazerem isso em casa também. Que aqui eu acho que não vai dar tempo hoje, pessoal. Tá? E aí, pessoal? A 2 é sim ou não? Tá, vocês estão divididos. Mas sabe por que vocês estão divididos? Porque está em posições diferentes. Vamos lá. Aqui eu tenho um quadrado e aí eu peguei metade desse quadrado, certo? Ele foi dividido em 2 e eu peguei uma parte. Então, 1/2, certo? Aqui eu tenho o mesmo quadrado, mas ele foi dividido em 4 e eu peguei 2. Se a gente for levar em consideração aqui a parte azul, peguei 2, mesmo estando numa posição diferente. E aqui a mesma coisa. Aqui eu dividi ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e peguei, tomei 4. Então, sim, a imagem 2 é uma fração, é um trio de frações equivalentes, mesmo estando em posições diferentes. A gente pegou metade de qualquer jeito, certo? E a 3? A 3 ela é sim equivalente ou não? E aí, pessoal? Sim ou não? A Pro falou que não, a Pro Patrícia também disse que não. Vocês acertaram. Aqui não é equivalente, pessoal. Tá? Infelizmente, eu não vou conseguir ficar muito tempo nelas, que era o meu intuito, né? Para mostrar para vocês porque não é equivalente. Mas aqui a gente consegue visualizar que aqui, ó, referente a verde, eu peguei metade. Aqui também eu peguei metade da imagem, mas aqui eu não peguei metade. Ainda falta um pedacinho para metade. Então, não, a imagem 3 não são frações equivalentes. E na 4, galera? Imagem 4. Sim ou não? É fração equivalente? Sim ou não? A 4. A Pro Camila disse que sim. O William também, a Sofia, vocês estão corretos. A 4, sim, é um trio de frações equivalentes, pois todas tomaram metade da imagem. E a 5, galera? É uma fração equivalente, sim ou não? A 5, não. Tem gente dizendo sim. A Pro Elisete disse que não. E aí, pessoal, ó, vamos lá. Levando em consideração a parte amarela, metade da imagem. Metade da imagem. Mas olha aqui, pessoal. E aí? E não é uma fração equivalente, então essa eu não circulo. Vamos para a última? 6, pessoal. A 6, levando em consideração essa parte azul, vamos lá. Aqui eu peguei metade. Vamos dizendo a resposta. Sim, ela é equivalente ou não? Olha, a grande maioria está dizendo que não. Aqui eu também peguei metade, certo? Mas aqui, olha só. Eu peguei mais que a metade. Então, não. A 6 não é uma fração equivalente, pessoal. Pessoal, agora eu vou jogar aqui para vocês a sugestão de atividade do dia. Vamos lá. Sugestão de atividade. Utilize as imagens abaixo e escreva frações equivalentes. Aqui vocês conseguem perceber que são 3 quadrados, estão divididos em partes diferentes, e aí a gente tem o todo, mas aí a gente tem a parte rosa, que é a parte que eu tomei, a parte destacada, é a parte que eu utilizei. Então, a partir dessas imagens, eu quero que vocês escrevam, faz bonitinho em casa, ó. Faz aqui embaixo um quadradinho bonitinho e escreve as frações aqui. E aí vocês vão determinar 3 frações equivalentes, certo, galerinha? Outra coisa, faz bem colorido, faz da cor que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem, mas use régua, por favor, e posta nas redes sociais, marca Pro Aline Gak. Vou adorar ver as produções de vocês. Eu adoro quando vocês me marcam e quando vocês mostram o caderno de vocês super ajeitadinho, tá? Sextou. Galera, última aula do dia, daqui a gente tá liberado, mas aqui
a gente tem o nosso QR Code ou nosso link para avaliação da aula. Galerinha do 5º ano, foi um prazer estar com vocês aqui. Mais uma aula. Espero vocês e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau, galera!